Quero aproveitar a nossa conversa para trazer mais um trecho do que disse Jair Bolsonaro. Vamos assistir. O que eu tenho falado para os parlamentares que devem compô-la é fazer um trabalho sério, para ninguém chegar lá para lacrar, tá? Para querer aparecer, fazer a tua inquisição e ir embora, é para ficar lá para buscar alternativas. Talvez chegue em cima de quem financia invasão de terra, para botar um ponto final nisso. Ninguém quer problema no Brasil. E eu quero contextualizar para você essa fala de Jair Bolsonaro, porque foi o momento em que ele foi questionado pelo Bruno Pinheiro sobre a CPI do MST. Aliás, Jair Bolsonaro aproveitou, além dessa resposta, para dizer que ele potencializou a titularidade, algo que começou no governo de Michel Temer, e ele fala essa frase, né? É preciso fazer trabalho sério, não é para lacrar. E dizendo que, inclusive, vai movimentar a base de seu partido para que cobre bastante e descubra quem estaria financiando as invasões do MST. Jair Bolsonaro tem essa força, Gustavo Segré? Claro, tem, sem dúvida nenhuma. Tem a força, e é verdade o que mencionou. Começou com Temer na quantidade de títulos que foram entregues. Inclusive até uma crítica indireta ao próprio governo Lula, que tanto defende o MST, mas que não teria entregue tantos títulos quanto aconteceu em ambos os governos. Quando você toma a quantidade em governos por ano, o Temer foi que mais entregou. Aí depois o Bolsonaro, mas ele mencionou, é provisório, mesmo assim, mais de 400 mil títulos. O que ele faz em relação a não lacrar, imagina, ou seja, não esteja aí para seu nome aparecer com alguma loucura. Esteja aí para obter a verdade, que é, de fato, um compromisso legislativo. Ninguém está aí para ir contra o outro. O que a população deseja é saber o que aconteceu no 8 de janeiro, que deve ser começado na semana que vem, no MST, que deve começar agora. Isso que interessa muito. Ô Piperno, como é que você vê a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro para os seus de não lacrem? Eu acho que... É coerente? É um discurso para torcida. Agora, a gente sabe, sim, que nessa CPI, os partidários do presidente Bolsonaro, eles vão lá para criar, sim, uma série de dificuldades para o atual governo e tentar, de alguma forma, incriminar o MST. É óbvio que isso vai acontecer. Agora, a minha questão é se o outro lado, por exemplo, os parlamentares que têm algum tipo de ligação com o MST ou com o atual governo, eles vão ter sabedoria e preparo intelectual para fazer dessa CPI uma CPI da questão fundiária, uma CPI que investigue esses assuntos que a gente sempre debate aqui, de, por exemplo, investigar as centenas de milhares de hectares que foram ocupados de forma ilegal no centro-oeste e no norte do país, principalmente. Os milhares de hectares que foram apropriados de forma irregular aqui no estado de São Paulo, que estão sendo regularizados agora, a preço de banana. Então, é isso que esse outro lado tem que trazer também para o fulcro desse debate. Inclusive, eu quero trazer um ingrediente importante nesse debate sobre CPI, porque Jair Bolsonaro falando que vai sinalizar para sua base, e o relator indicado pelo presidente da CPI, que é Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o relator vai ser Ricardo Salles, do PL, partido de Jair Bolsonaro, e também ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. O que esperar dessa composição, Alan Gani? Excelente nome, conhece a fundo essa questão agrária, tem experiência prática em relação a isso, e quando o Bolsonaro fala para não lacrar, ele está querendo dizer o seguinte: não precisa ir para as redes sociais, falar do MST para movimentar a base, que isso não vai ganhar o jogo. Você capitaliza politicamente com a sua base, com os seus eleitores, mas façam um bom trabalho na CPI, um trabalho investigativo de fato, da onde que vem a grana do MST. E se o passado é um bom guia, mostra que o MST é irrigado, né, por ONGs, e essas ONGs, da onde que vinha o dinheiro dessas ONGs? Do governo federal. Tem fartas matérias jornalísticas em relação a isso. Esse é um tema bastante delicado para o governo do PT, Gustavo Segré. Lógico, muito delicado. E Ricardo Salles pode tornar esse caso ainda mais delicado do que se espera? Esperemos que sim, mas não pelo fato de atrapalhar, sino de obter a verdade. Salles conhece do assunto, ele tem competência para isso e é o trabalho do relator. Então ele tem que fazer esse trabalho com propriedade, cutucar de alguma forma para obter a verdade
E eu esperaria que a bancada do PT e de partidos aliados não esteja aí para defender a UMST, senão para melhorar a questão daqui para frente, coibir qualquer tipo de delito que possa ter tido e, logicamente, saber quem financia o MST, que nem CNPJ tem. Sabe que Jair Bolsonaro disse também ao nosso repórter que quando há insegurança jurídica, o homem do campo começa a produzir menos. E por que ele fala em segurança jurídica? Por conta de leis que em determinado momento mantêm esse produtor rural regular, mas que ao serem modificadas, principalmente quando há mudanças de governo, poderia trazer a irregularidade para esse mesmo homem do campo. Em relação ao MST e às invasões, que segundo os produtores rurais também pode trazer insegurança jurídica, você acredita que Ricardo Salles, do mesmo partido de Jair Bolsonaro, vá atuar num debate sobre questões fundiárias, Piperno? Eu espero que eles tenham essa dignidade, porque, afinal de contas, se esse assunto se tornar tema, tem que ser investigado. Se o cidadão lá que tem 458 mil hectares de terra, e ao que consta, não pagou praticamente nada por tudo isso, ele secou, ele obteve empréstimos bancários para expandir o seu negócio e fazer benfeitorias. Ele é hoje um exportador, ele tem campos de mineração, ele tem extração de vegetação, de madeira. Se ele, boiadas, né, milhares de cabeças de gado, ou seja, se ele consegue manter tudo isso sem a devida comprovação de posse, é óbvio que isso tem que ser investigado. Até porque é um pedaço de terra, é uma fatia de terra equivalente a 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E olha, se ele estiver irregular, dá para sentar um bocado de gente. Ô Piperno, mas você acha que isso deve sobrepor as invasões que acontecem do MST em propriedades, inclusive algumas do governo, como a da Embrapa? Então, qual é o maior, onde se invade mais? Quem que invade mais? O MST ou essa gente? Segré. O que me chama a atenção é que o MST não tenha nem sequer cogitado a possibilidade de invadir a terra que menciona Fábio Piperno. Com outro agravante, nós estamos falando de vários governos, porque com certeza, Piperno, isso não deve ter sido invadido ontem. Não. Começou ontem. Exatamente. Começou muitos anos. E isso complica mais, inclusive, políticos locais, governadores, deputados, que fecharam os olhos para isso. E aí a pergunta é, por que na época Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Temer e até o próprio Bolsonaro não fizeram nada quando todo mundo parece saber que existe essa colocação? Gani, como você vê isso? Olha, o que eu vejo é o seguinte, o MST é um grande negócio ideológico sobre a narrativa da reforma agrária, como se não houvesse agronegócio no Brasil, como se aqui fosse um grande latifúndio, né? Tivesse aqueles latifúndios, né, escravocatas, lá da época do século XVIII. E não é verdade. O agronegócio hoje produz, as estruturas hoje no campo são tecnológicas, são mecanizadas. O agro representa 27% do PIB e justamente aonde é que estão as terras improdutivas? Aí eu não estou falando da Embrapa, mas de onde que estão as terras improdutivas? No governo federal. Então por que o MST não invade justamente as terras do governo federal e invade terras que são produtivas? E quando ele invade, provoca a devastação dessas terras, porque o MST não produz, produz alimento orgânico, não dá para alimentar nem a Jovem Pan com alimento orgânico, com aquele alimento orgânico. O grosso do país, né, quem produz de verdade nesse país é o agronegócio. E o MST, ele só pratica o terrorismo no campo, crimes no campo, crime contra a propriedade, crime ambiental porque mata boi, destrói árvores. Então, enfim, é algo que tem que ser extinto. O MST não passa de um negócio ideológico.